A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição dos Precatórios, também conhecida como PEC do Calote. Foram 15 votos a mais que os 308 necessários para aprovar uma PEC. Na prática, essa proposta, ao postergar o pagamento dos chamados precatórios, constitucionaliza o calote contra os credores da União. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com César Brito, advogado e também foi ex-presidente da OAB de 2007, quer dizer, foi presidente da OAB de 2007 a 2010. Boa noite, César Brito, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosmo, boa noite, Tereza, o prazer é todo meu, ainda para debater esse tema que é fundamental para a cidadania, a segurança jurídica decorrente de uma decisão judicial. Pois é, eu gostaria que você começasse trazendo para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Brasil Atual, esse imbróglio especificamente no que diz respeito à questão jurídica da PEC dos precatórios, para que a gente possa elucidar para os nossos telespectadores e ouvintes. Cosmo, eu chamaria inclusive essa PEC de PEC do Calote 2, porque já houve no passado uma outra PEC do Calote, que era a emenda constitucional 62, que se legalizava o calote contra os débitos dos estados e dos municípios. A novidade é que a União agora quer ser caloteira também. A União não pagava os débitos judiciais e agora também, assim como os estados, que devem há mais de 10 anos, também quer entrar nesse rol que desmerece e ataca diretamente a razão de ser do Poder Judiciário. Porque quando você ganha uma decisão judicial, você deveria ter, Maria Tereza, o crédito mais seguro de todos os créditos. Sim. Mais do que qualquer crédito de investimento financeiro, mais do que a poupança, porque ele seria um crédito que teria a proteção da coisa julgada, que a Constituição diz que é fundamental. Ora, se você depois de anos, e o poder público é o zero e vê zero em recursos protelatórios, depois de vários anos, você consegue uma decisão judicial reconhecendo o seu débito, que não é pago de imediato, porque no que se refere à União, você tem até o mês de junho de um ano para constituir o crédito e eles têm um ano para pagar. Já tinha essa dificuldade, agora está dizendo que não se paga mais. Para mim, é um ataque direto à razão de ser do Poder Judiciário, que é a sua decisão judicial. Ele fere, sentença vem do verbo sentir, ele fere de morte o sentimento do Poder Judiciário e contra a cidadania. E favorece, e a gente pode depois aprofundar depois, a indústria da compra de precatórios, que são utilizados pela dificuldade e pelo tempo, usados para comprar estatais brasileiras, que é um crime de lesa humanidade e lesa pátria. Então já aproveita, Brito, e fala isso pra gente sobre essa compra dos precatórios, porque essa seria uma das questões nossas de hoje. Veja, se você tem dificuldade de receber e a fome não espera, a fome tem exigência absolutamente imediata, se você diz que não tem segurança, vai receber um crédito daqui a 1 ano, 2 anos, ou talvez agora não receber, como essa PEC do calote assim o diz, você cria uma necessidade urgente. Aí o que acontece? Várias empresas, inclusive internacionais, grandes bancos, começam a entrar no mercado comprando os precatórios por 40% do valor de face, 60% do valor de face. Aí vamos supor um precatório de 100 mil reais. Ele compra por 60 mil reais e recebe esse dinheiro, os 100 mil reais inteiro, e o Estado recebe para venda de estatal. Então, além das estatais brasileiras serem vendidas por preço absolutamente criminoso, de lesa pátria, ainda se entra com recursos que foram comprados em valores inferiores. Então, ele entra nesse exemplo típico, ele paga 100 mil numa cota da estatal, mas ele só gastou 60 mil, ou só gastou 40 mil. Então, esse mercado que é criado pela dificuldade do recebimento é um mercado paralelo, altamente lucrativo para os especuladores e aqueles que querem privatizar o Estado. Agora, César Brito, tem outra questão também muito importante que chama a atenção das pessoas que estão na fila para esperar, aguardando, teve a dívida reconhecida, estão aguardando, enfim, e não se sabe agora como é que vai ficar tudo isso.
Você tem um longo histórico na defesa dessas pessoas, né? Inclusive liderou atos aí lá atrás. Fala pra gente dessa história de quão sofrimento dessas pessoas e de um momento muito delicado, a qual você estava lembrando pra gente antes de começar o programa, de vítimas vítimas, né, de parentes de precatórios que almejavam receber os precatórios, vinham para São Paulo e infelizmente perderam a vida em um acidente. Quando eu tive a honra de presidir a OAB, estava em tramitação a que nós chamávamos PEC 12, que por isso que nós chamávamos ali PEC do calote 1 e essa segunda PEC do calote 2, que se procurava estabelecer o calote em relação às dívidas dos estados. Vários estados devem. O Espírito Santo demorava 60 anos para pagar um precatório. Eu dizia, o estado do Espírito Santo pode ser o nome ser santo, mas as pessoas não são santas e precisam receber de imediato as suas demandas judiciais. Pois bem, durante a discussão da PEC 12, nós começamos a fazer vários atos contra que o Congresso não aprovasse a PEC 12. E depois foi convertida, felizmente se aprovou, em emenda constitucional 62. Durante esses atos, nós organizamos em Brasília uma marcha contra a PEC do calote, nós reunimos mais de 3 mil advogados, integrantes da sociedade civil, saímos da OAB para entregar o nosso manifesto contra a PEC. Nós reunimos algumas manifestantes, dentre elas um movimento chamado as Tricoteiras do Rio Grande do Sul, porque elas ficam tricotando, fazendo o seu tricô, e só vão parar de receber o tricô quando receberem os seus créditos. Pois bem, num desses atos que nós realizamos em São Paulo, 6 dessas tricoteiras e o presidente da Comissão de Combate ao Precatório lá da OAB do Rio Grande do Sul estavam indo para esse ato no Rio Grande do Sul, quando veio aquele trágico acidente que vitimou várias pessoas lá no dia 18 de julho, no Táxi de Congonhas. E morreram. Parte daquele tricô também perdeu-se nas chamas. Mas elas, as sobreviventes, mantiveram-se acesa a sua esperança de receber. Estavam no ato de Brasília, o Congresso aprovou e depois nós fomos ao Supremo Tribunal Federal, mostrando que não se pode protelar pagamento de sentença judicial. Sentença judicial deve ser a coisa mais segura que nós devemos ter. E ingressamos com a DI, que é 4.357. E o Supremo reconheceu que não se pode ter emendas constitucionais para protelar coisa julgada, porque coisa julgada é cláusula pétrea. Você não pode ficar ao sabor do devedor quando vai pagar ou não vai pagar. É você entregar ao algoz o poder da guilhotina. Eu pago quando eu quiser, aquela velha máxima, né? Pago quando eu quiser, pago quando eu puder, e você que se vire. Não pode, na democracia, isso acontecer. Os estados são os zeros e vezeiros nessa regra. Mas a União, ao longo da sua história, sempre pagou os precatórios. Nós usamos a União como exemplo. E agora, infelizmente, é a União, repito, que quer ser o caloteiro e aquele que afronta as decisões judiciais. É preciso até compreender um outro aspecto. Nos crimes de responsabilidade, que também os parlamentares podem cumprir, podem também ser atingidos, está o de descumprimento de ordens judiciais. Quando você faz uma emenda que descumpre a coisa julgada, para mim também se comete crime de responsabilidade. Eu tenho esperança que o Senado, pelo menos ele, como tem sido apontado, não faça esse desatino contra a democracia e contra a cidadania, porque os créditos contra o poder público não se constituem em 1 ano, 2 anos, são 10, 12 anos de lutas. Eu tenho processos judiciais de 30 anos, vários processos de 30 anos, por quê? Por causa dos recursos protelatórios. Aí depois de 30 anos, vem de novo dizer, eu não vou pagar. Isso é um crime, isso é um absurdo para a democracia brasileira. Brito, e tem uma coisa também, te ouvindo falar, é aquela coisa, né? Por exemplo, os precatórios, eles já foram injustiçados uma vez, quando então acionaram a justiça. E agora esse não recebimento é quase que uma segunda injustiça, né? Para você ter noção, eu fui dar algumas palestras fora do Brasil sobre o judiciário brasileiro e fui falar de precatórios. Os europeus não compreendiam o que eu estava falando. Depois de muito tempo, eu falava, não, aí eles disseram, mas o governo não paga a decisão judicial? O governo não cumpre? Que absurdo dos absurdos. O próprio governo, ele
desrespeitar a decisão judicial, desrespeitar, quer dizer, a essência do Poder Judiciário, que é a sua decisão. Então, eles acharam... E no Brasil já tem, além da demora, o lapso de 1 ano ou mais, né? Porque se você constituir o seu débito de precatório, transitou em julgado, não tem mais recurso, e até junho de 1 ano, ele é pago até dezembro do ano subsequente. Se você constituiu em julho, a partir de julho, ele tem 2 anos para pagar, porque já passou do limite. Quer dizer, já tem um lapso temporal muito grande para se precaver. E aí, querem ampliar esse prazo. As pessoas têm que compreender que o poder público é uno. Cada governante, ele é responsável pelos débitos do passado e assim sucessivamente. Porque se nós acharmos que não se pode pagar precatório, nós vamos dar uma carta branca, uma carta aberta para os governantes continuarem praticando os seus ilícitos. Porque ele sabe que quem vai pagar é o outro que vai pagar, e o outro também sabe que não vai pagar, e o outro que não vai pagar, e aí fica essa bola de neve, essa criação de esqueletos jurídicos, porque não se faz o dever de casa. Brito, queria aproveitar que você mencionou o STF e lembrar que a motivação central para esse calote dos precatórios, né, da PEC do calote, é muito semelhante à anterior, que é o interesse escuso do poder público, nesse caso de Bolsonaro, que tenta vislumbrar, então, as eleições do ano que vem, aumentar a sua base aliada e, para isso, comete ilegalidades. Aí eu queria saber um pouco da sua avaliação sobre essa relação entre a justiça e a política, né? Que fica tão evidenciada na PEC do calote dos precatórios. Os precatórios se transformaram em esqueletos jurídicos, e aí é preciso que o Supremo um dia faça meia-culpa, quando, ao contrário do que se pensava na Constituição Brasileira de 88, que lá se dizia que se o governo não cumpre a decisão judicial, qualquer dos governantes, caberia intervenção. Essa é a regra constitucional. E aí disseram, não cabe mais intervenção. Ao não ter o risco da intervenção por ausência de cumprimento de decisão judicial, porque você fazia o interventor para que o interventor cumprisse a decisão, não tendo mais essa ameaça, os governantes passaram a usar o precatório para outras coisas, as decisões judiciais para outras questões. Não pagam, não tem consequência nenhuma, e aí fazem da má gestão, ou da corrupção, ou das aventuras jurídicas que se pratica atos absolutamente ilegais, porque sabe que não vai recair sobre ele, porque o processo vai demorar e o precatório vai ser expedido um ano depois, e não sendo pago, se tornará em prazos indefinidos. Tem estados que têm 10 anos para pagar o precatório de um processo judicial que tramitou 10, 15 anos. Então, essa lógica perversa dos governantes que utilizam-se das dores das pessoas, das lutas das pessoas, até como forma de desmotivar as lutas. Quantas pessoas fazem, não vou lutar contra o Estado porque o Estado não vai pagar. Então, isso desmotiva o exercício da cidadania, mas me parece que isso é absolutamente ideológico, porque você acomoda a cidadania nas suas lutas contra o poder público e seus abusos, mas também tem essa lógica perversa de que eu prefiro fazer outras coisas do que cumprir o meu dever. Eu prefiro gastar em eleição, porque me traz resultados imediatos, do que cumprir meu dever com a cidadania e com aquelas pessoas que tiveram seus direitos violados. Essa é uma lógica perversa que é utilizada, repito, pela primeira vez pela União. A União nunca fez isso. A União sempre cumpriu seus precatórios. E sempre honrou, e sempre teve programas sociais. Essa motivação da agora, que é meramente eleitoreira, ela traz um precedente gravíssimo, porque se eu posso fazer isso, pagar só metade, numa emenda condicional, no próximo ano eu posso dizer que é 10%, depois no outro ano eu posso dizer que é 5%, ou no próximo ano dizer que decretar uma moratória. Aliás, não se declara moratória no pagamento da dívida externa, que o valor é muito maior, é de trilhões. Mas agora, decretar moratória da dívida interna, da dívida mais que deveria ser mais segura que aquela, repito, protegida pela coisa julgada. Brito, nós falamos agora há pouco sobre as diversas e várias associações, né, de vítimas dos precatórios aí, que têm precatórios a receber. Tem o segundo round agora no Senado Federal. Passou na Câmara dos Deputados e segue para o Senado. Qual que é a tática? Estão fazendo alguma campanha para sensibilizar os senadores na mídia, nos estados? Como é que está essa questão de campanha para sensibilizar os senadores?
Eu acho muito importante essa pergunta, porque, hipoteticamente ou constitucionalmente, eles somos representantes da sociedade, né? Os parlamentares são representantes e têm que ouvir a sociedade civil. E nós vamos fazer memoriais, a Ordem tem feito trabalho nesse sentido, várias associações, para que não se transforme o calote, transformar em moeda podre, impagável, a moeda que deveria ser mais forte porque tem a chancela judicial. Eu tenho a impressão que o Senado, aliás, o Senado tem feito isso nessa gestão, a Câmara tem cedido muito aos caprichos do governante plantonista, mas o Senado tem feito algumas correções. O exemplo típico foi aquele absurdo da reforma trabalhista 3. Não bastou a reforma do governo Temer, que coisifica a pessoa humana, transforma o ser humano em coisa a ser apropriada pelo menor preço, que eu chamava que transformou a CLT em consolidação das lesões trabalhistas, e se as lesões foram ali consolidadas, achou-se pouco, em medida provisória, o governo plantonista ainda quis retirar mais direitos da classe trabalhadora e o Senado barrou o que já tinha sido aprovado pela Câmara. Aliás, a Câmara tinha piorado mais do que a própria medida provisória. Então, acho que nós temos espaço ainda de trabalho na Câmara, no Senado Federal, e se falhar, faremos como nós fizemos com a ANDI 4.357 e vamos ao Supremo Tribunal Federal. É isso. César Brito, advogado e ex-presidente da OAB de 2007 a 2010. Brito, obrigada pela conversa super elucidativa aqui sobre os precatórios. Até uma próxima. Até a próxima, estou à disposição. Abraço.